Fala turma, começamos mais um vídeo aqui do Ativos em Pauta, nosso canal no YouTube que a gente fala sobre várias estruturas e estratégias sobre mercado financeiro. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre estruturas patrimoniais, ou distribuição patrimonial realmente. Por que disso? No nosso dia a dia a gente recebe várias perguntas, várias dúvidas dos investidores, sempre questionando sobre, Lucas, hoje eu invisto em X, Y, Z, eu gosto de trabalhar só com imóvel, eu gosto de trabalhar só com terrenos, eu gosto de fazer uma estrutura X. Ah, Lucas, eu só aplico em Bitcoin, que agora está em alta também. Mas, poxa, como que é uma estrutura ideal de patrimônio? A composição ela tem que ser única e exclusiva de um ativo? Bom, não é, gente? Então é importante que a gente faça o quê? Uma composição adequada de estrutura patrimonial, tá? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, entender um pouquinho como isso funciona, tá? Bom, eu coloquei aqui até algumas estruturas iniciais para a gente se pautar. É claro que existem várias outras estruturas aqui que podem compor também o patrimônio de uma pessoa, tá? Então, poxa, e majoritariamente, turma, eu sempre recebo a seguinte pergunta, ou sempre a seguinte afirmação: Lucas, poxa, mercado financeiro é isso, aquilo, tal, eu só invisto em imóvel, Eu tenho 10 imóveis, recebo aluguel, tal, tá errado? Bom, dependendo de como é a estrutura patrimonial daquela pessoa, pode ser que não esteja errado, mas o que seria o ideal? O ideal seria ter uma diversificação, tá? Principalmente para quem também está começando a criar sua estrutura patrimonial, Então, o que é o ideal? É sempre ter uma estrutura patrimonial que seja sim composta com imóveis, tá? Não estou falando que, nossa, não pode ter imóvel, só porque hoje eu trabalho na estrutura de mercado financeiro. Não, tem sim que ter imóveis, tem sim que ter uma composição em terrenos, tem sim que ter uma composição dentro do mercado financeiro, Você que é empresário, A composição patrimonial também conta com a sua empresa, porque você tem uma porcentagem da sua empresa, do teu negócio. Isso também entra na composição do teu patrimônio. Da mesma forma que é importante você se dolarizar, também ter uma composição em ouro, tá? Então, o que é o ideal? Não estou falando que é o certo ou que é o errado. O ideal é você ter várias composições como essa, com percentuais de acordo com as suas necessidades, tá? De acordo com as suas necessidades. Então, dependendo do que você busca ou do que você almeja, essas porcentagens elas vão se alterar. Por exemplo, Lucas, hoje eu tenho uma necessidade de liquidez maior por conta de uma situação X. Poxa, é interessante que a gente tenha uma composição dentro do mercado financeiro maior, uma porcentagem maior. Se eventualmente você tem uma composição totalmente atrelada em imóveis, sendo que você precisa de uma certa liquidez, fica muito difícil você vender a sala de estar de um dos seus imóveis para você poder, quitar uma dívida, utilizar esse recurso para algo específico, fica difícil. Não tem como você vender uma sala de estar, mas você tendo uma composição dentro do mercado, muitas vezes você consegue liquidar alguma coisa e utilizar esse recurso. Então, por isso que tudo acaba sendo uma composição. E eu sempre recebo a seguinte pergunta: mas Lucas, eu estou começando a investir, poxa, eu acabei de juntar um dinheirinho, eu quero já comprar um imóvel. Será que isso é o ideal? Então é importante a gente pensar se isso de fato faz sentido. Por quê? Quando a gente acaba aplicando ou trabalhando todo o seu recurso no seu primeiro imóvel já de cara, sem fazer uma composição inicial dentro do mercado financeiro, você acaba imobilizando toda a sua estrutura patrimonial logo de cara. E muitas vezes, quando você vai comprar ali o teu primeiro imóvel, você já não quita ele logo de cara. Muitas vezes você faz algum financiamento. Então, antes mesmo de você estar compondo a tua primeira estruturinha patrimonial em ativos, você já está contraindo uma dívida
né? Você está contraindo uma dívida que pode perdurar ali por alguns anos e você pagar um juros bem alto com relação a essa dívida. Então, o que é o ideal? Lembra que eu estou falando sempre o que é o ideal, não o que é certo ou o que é o errado, mas sim o que é o ideal. O ideal é sempre compor primeiro a tua estrutura patrimonial dentro do mercado financeiro, porque essa estrutura patrimonial ela vai estar te dando, primeiro, uma rentabilidade ao longo do tempo e vai estar te fornecendo uma liquidez. Por quê? Quando você compor realmente um volume patrimonial interessante dentro do mercado, aí sim você pode dispor de um pedaço dela para adquirir realmente seu imóvel, o seu terreno e assim ir compondo a sua estrutura como um todo, tá? Isso é o mais importante, isso é o mais interessante, tá bom? A partir do momento que você vai compondo e crescendo realmente o seu patrimônio, você vai diluindo ou estruturando em outras estratégias, como uma delas, né, que é muito importante, você dolarizar o seu patrimônio, né, colocar realmente o seu patrimônio numa estrutura forte, né, e aí sim, abrir uma conta numa corretora americana, compor realmente uma estrutura dolarizada, tá? Então, é imprescindível que a gente tenha essa composição. E aí você vai perguntar, pô Lucas, mas então você é um especialista realmente em imóveis, em terreno, em dólar, ouro? Bom, o meu trabalho hoje, ele acaba se atendo a um pedacinho da estrutura patrimonial dos investidores, que é dentro do mercado financeiro. Porque dentro do mercado financeiro existem várias composições que a gente vai traçando de acordo com cada investidor. Cada investidor ele tem um plano, um projeto de vida específico e a gente precisa ser realmente bem criterioso em como a gente vai compor isso. Existem investidores que querem estritamente uma renda recorrente dentro dessa estrutura de mercado financeiro para compor a renda passiva que ele já tem com imóveis. Bom, isso é possível. E isso é possível não apenas arriscando o nosso patrimônio dentro da renda variável. Dentro de uma estrutura de renda fixa, a gente consegue fazer uma composição de renda recorrente sem oscilação patrimonial. E aí eu já vou dar algumas dicas de quais são os ativos que eventualmente a gente consegue compor isso. Bom, a gente pode ter ali ativos como um CRI, né? Um CRA, as debentures, tá? Que acabam traçando ou trazendo para o investidor uma renda ali de juros e amortizações, sejam elas mensais ou semestrais. É claro que dentro dessa renda fixa existe um risco atrelado que a gente precisa se ater, tá? Que é o risco de crédito. Então, por isso, precisamos ter uma composição bem adequada de riscos para a gente não realmente tomar muito risco com o nosso posicionamento, com a nossa carteira, tá? Por isso que é importante uma orientação profissional para você não sair comprando qualquer coisa, né? Da mesma forma que os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, eles dão uma renda mensal de juros, tá? De dividendos. Só que não é qualquer fundo imobiliário que a gente compra. Então, existe realmente uma estrutura que a gente precisa nos ater para fazer uma composição correta dentro do mercado financeiro, tá? E existem várias estratégias ou ideias que a gente pode compor dentro do mercado financeiro, que é a nossa especialidade hoje, tá? Mas o que eu quero trazer realmente de informação para vocês Lucas, você trabalha dentro do mercado financeiro, você quer que todo o patrimônio dos investidores estejam dentro do mercado financeiro? Não, não é bem assim. A composição, ela acaba sendo mais completa e mais complexa. E claro, se você conta com alguém que tem uma compreensão de como que a gente compõe isso, quais são as porcentagens ideais em cada estrutura de acordo com o seu momento de vida, isso te ajuda muito a chegar ao quê? A chegar num ponto que você traça a perpetuidade do seu patrimônio. Por quê? Quem não tem uma organização dessa estrutura e faz a composição de qualquer jeito, chega na primeira, segunda ou terceira geração, muitas vezes seu patrimônio ele já acabou sendo diluído, né?
E quando você tem realmente um acompanhamento de uma estrutura profissional que te orienta aonde olhar ou como compor isso, poxa, aí a gente perpetua, né, o seu trabalho, né, o seu patrimônio para o longo prazo, tá bom? Então, hoje era essa a ideia que eu queria trazer para vocês de como traçar realmente essa estrutura patrimonial, para que vocês entendam que a estrutura patrimonial ela não é única e exclusivamente composta dentro do mercado financeiro ou só em imóveis, não. É uma composição um pouco mais complexa, que tem até mais nuances do que só essas estruturas aqui, mas que nós precisamos estar muito atentos, né, a como a gente compõe isso para traçar ali a perpetuidade do patrimônio, tá? Então é isso para o vídeo de hoje. Até a próxima, galera!